Então, é muito importante combater a emergência climática, mas principalmente para tentar salvar a Amazônia do ponto de não retorno. Isso, lógico, é imediato, é para ontem. Agora, é lógico, nós também temos que pensar qual é a economia permanente, que economia nós precisamos desenvolver na Amazônia para sempre. E tem que ser o que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé. Olá, estamos começando mais um programa SG Talk, temporada Diálogos do Clima. E hoje temos a satisfação de receber Carlos Afonso Nobre, que é climatologista e uma das maiores referências em mudanças climáticas no Brasil e um dos maiores pesquisadores da floresta amazônica. Ele é membro da Academia de Ciências, formou-se em Engenharia Eletrônica no ITA, ingressou no Instituto de Pesquisas da Amazônia, realizou o seu doutorado em meteorologia no MIT dos Estados Unidos e o seu pós-doutoramento na Universidade de Maryland, também nos Estados Unidos. É um dos autores do 4º relatório do Painel Intergovernamental em Mudanças Climáticas, o IPCC, o qual foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007, juntamente com o ex-presidente Al Gore. Em 2007, ele recebeu o prêmio da Fundação Conrado para o Meio Ambiente, também recebeu diversos outros prêmios, dentre eles o Prêmio José Pelúcio Ferreira, o Prêmio FINEP de Inovação em Tecnologia, o Prêmio Personalidade Ambiental do WWF, em 2010, a Medalha Anchieta pela cidade de São Paulo, além de diversas outras premiações. Carlos Nobre também é autor de artigos científicos, livros, capítulos de livros e tem participado ativamente de comitês científicos nacionais e internacionais na área de mudanças climáticas e meio ambiente. Na década de 90, Carlos Nobre formulou a hipótese pioneira da possível savanização da Amazônia, que hoje é uma importante teoria de referência no mundo. Então, temos o prazer, o privilégio, a honra de receber o professor Carlos Nobre. Estamos aqui eu, Sérgio Missior, e Tiago Metzger, biólogo, doutor também na área de biologia. E queremos, então, agradecer muito desde já a presença do professor Carlos Nobre e iniciar o nosso Diálogos do Clima. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Sérgio e Tiago. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra realmente estar recebendo, né, um cientista, um pesquisador de tamanha notoriedade, trazer aqui para a gente um pouco do que tem estudado, do que tem visto, da parte técnica, mas também, né, desse contexto político da diplomacia climática que a gente tem acompanhado tanto nas COPs, nas conferências do IPCC, o NFCCC, né, mas podemos começar, então, por essa questão da jornada, professor. Nós estivemos juntos na COP27, né, no Egito, em Sharm el-Sheikh, e tivemos a oportunidade de conversar em uma entrevista rápida também com o senhor, onde naquele momento o senhor colocou a questão, além dos impactos da mudança do clima, principalmente aí para a Amazônia, em termos de perda de serviços ecossistêmicos e algumas soluções, como a possibilidade da universidade, né, do Instituto Tecnológico da Amazônia, em parceria com diversas universidades reconhecidas do mundo. Conta um pouquinho para a gente como é que nasceu, como é que está sendo visto essa questão das soluções para uma nova bioeconomia que o senhor tem pensado e tem articulado internacionalmente. Obrigado mais uma vez. Olha, nós temos que começar realmente muito preocupados com o fato de que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. Lá atrás, 33 anos, quando eu publiquei os primeiros artigos mostrando o risco desse ponto de não retorno, era uma projeção futura em função de grandes desmatamentos. Naquela época, estávamos 7% da Amazônia desmatada. Mas agora, já não é mais uma projeção futura. Nós estamos na beira aí do precipício de não retorno. Todo o sul da Amazônia está muito degradado,
desmatado, a estação seca está 4 a 5 semanas mais longa em 40 anos. Então, é muito arriscado mesmo. Portanto, nós temos que considerar o desmatamento, a degradação e também o uso do fogo, que está em 16 anos, ele já consumiu mais de 150 mil quilômetros quadrados da floresta, queimando todo o solo, matando árvores, a mortalidade de árvores aumentando muito, que vai todo o sul da Amazônia, desde o Oceano Atlântico até a Amazônia Boliviana. Então, esse é um enorme risco. Mas nós temos que buscar soluções, né? Soluções baseadas na natureza, além de degradação e os incêndios. E quais são as soluções baseadas na natureza? Em primeiro lugar, nós temos que criar, como lançado na COP27, um grande projeto, grande escala de restauração florestal. Nós lançamos os arcos da restauração florestal, restaurar no mínimo 500 mil quilômetros quadrados de florestas desmatadas e degradadas, tanto no sul da Amazônia, quanto também ao longo dos Andes. Tem também uma área muito desmatada ali no Peru, no Equador e na Colômbia, e ali é a região com a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia tem a maior biodiversidade da Terra e dentro da Amazônia aquela área com a maior biodiversidade. Ali também nós precisamos restaurar a floresta. Então, esse é um enorme desafio, mas nós vamos atacar. Primeiro, porque essa restauração florestal removeria mais de 600 milhões de toneladas de gás carbônico por ano da atmosfera, enquanto a mata secundária, floresta secundária, estivesse crescendo e cresce muito rapidamente. Então, é muito importante combater a emergência climática, mas principalmente para tentar salvar a Amazônia do ponto de não retorno. Isso, lógico, é imediato, é para ontem. Agora, é lógico, nós também temos que pensar qual é a economia permanente, que economia nós precisamos desenvolver na Amazônia para sempre. E tem que ser o que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé, uma bioeconomia baseada na sociobiodiversidade, quer dizer, é na imensa diversidade de espécies da Amazônia, sociobiodiversidade, porque nós precisamos valorizar o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. Os povos indígenas vêm vivendo na Amazônia com a floresta em pé há milhares e milhares de anos, e as comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, há séculos. Então, eles sabem como manter a floresta em pé, nós vamos juntar isso com o nosso conhecimento científico e gerar inovações tecnológicas. Então, para criar as condições dessa nova bioeconomia de floresta em pé, e nós chamamos também rios fluindo, porque, por exemplo, as hidrelétricas têm causado um enorme risco para a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos. Não é mais necessário hidrelétricas, porque nós temos energias renováveis, solar, eólica, hidrogênio verde, com um gigantesco potencial global, e na Amazônia também não precisamos mais hidrelétricas. Então, essa é a ideia, mas para isso, nós precisamos realmente criar uma condição de uma força científica importante, que nós ainda pouco temos em toda a Amazônia. E essa foi a ideia que nos fez gerar o conceito, e agora estamos buscando desenvolver, do Instituto de Tecnologia da Amazônia, em português nós chamamos AMIT, 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 que seria um instituto de tecnologia do padrão do ITA, que criou. O Brasil é o terceiro maior produtor de aeronaves do mundo, foi o ITA responsável pela criação da Embraer, e nós precisamos, então, criar um ITA na Amazônia, ou, como a gente chama também internacionalmente, um MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um local também que gera inovadoras tecnologias em todos os sentidos, inclusive o MIT há décadas vem gastando muito do seu esforço para gerar tecnologias de combater a emergência climática, por exemplo, energias renováveis e um monte e também buscar adaptação, aumentar a resiliência de todos os aspectos da sociedade, da economia às mudanças climáticas. Então é isso, criar um MIT, um ITA dentro da Amazônia. Uma ideia é panamazônica, não é só uma coisa numa cidade ou num país amazônico,
em princípio, todos os países amazônicos, descentralizado em várias cidades, toda a Amazônia, laboratórios também, laboratórios flutuantes, que estão em barcos, percorrendo todos os rios, laboratórios móveis, laboratórios fixos, uma infraestrutura educacional de altíssima qualidade, ensino em graduação e pós-graduação, sistema universitário, e que tenha condições de formar para a nova bioeconomia. Então, esse é um enorme desafio. Algum país tropical, na Amazônia, na América Central, na África, no Sudeste Asiático, tem um instituto dessa qualidade? Não. Mas por que não enfrentarmos, né? Nós temos que atacar a nova Amazônia, nós precisamos desenvolver essa nova bioeconomia de floresta em pé, rios fluindo. E o ABIT, Tecnologia da Amazônia, então, nós já começamos o desenho, ele teria 5 grandes áreas: florestas e sociobiodiversidade, um gigantesco potencial econômico dos produtos da floresta. Paisagens cercadas, nós temos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados desmatados e degradados. Então, o projeto Arcos da restauração florestal, a criação de milhares e milhares de sistemas agroflorestais que produzem inúmeros produtos. Por exemplo, hoje, um hectare de um sistema agroflorestal, hoje lá na Amazônia, ele gera uma renda anual de entre 5 e 8 mil reais. Um hectare de pecuária na Amazônia gera uma renda de 500, 600 reais. Só para lhes dar uma ideia, quão mais benéfico é essa nova economia. E também, logicamente, como eu falei, temos que restaurar para evitar a Amazônia cruzar o ponto de não retorno. A terceira grande área temática é águas na Amazônia, o maior sistema fluvial do mundo. E, então, é muito importante proteger os ecossistemas aquáticos, que hoje estão muito ameaçados, por exemplo, com a poluição que vem do garimpo ilegal. A terceira grande área é infraestrutura sustentável, como desenvolver um sistema de transporte, um sistema de energia, um sistema de conectividade entre todas as comunidades amazônicas que seja sustentável. E o quarto é a Amazônia urbana, né? Porque 70% da população amazônica, 44 milhões de habitantes, reside nas cidades. Na Amazônia brasileira, 28 milhões de habitantes, 75% são urbanos. As cidades amazônicas estão entre as mais pobres de todos os países amazônicos, com os piores índices de desenvolvimento humano. Então, é muito importante também o AMIT, Instituto de Tecnologia da Amazônia, cuidar de como desenvolver a Amazônia urbana, e muito do AMIT tem a ver também com essa política atual de vários governos de países amazônicos, que é a neoindustrialização. Nós temos que agregar valor aos produtos dos ecossistemas terrestres, dos ecossistemas aquáticos. Então, nós temos que ter uma grande industrialização, uma bioindustrialização de todos esses produtos. Então, essa é a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Professor, o senhor nos ajuda a entender um pouco melhor esse conceito da bioeconomia, que não se trata simplesmente de um modelo convencional de desenvolvimento econômico, porque determina, como o senhor falou, a inclusão de outras dimensões relacionadas à qualidade de vida, ao desenvolvimento social, do bem-estar, indicadores e orientadores para esse desenvolvimento sustentável. E também contempla as cadeias produtivas que resgatam e valorizam também a cultura e o conhecimento local, além de especialmente valorizar e resgatar o conhecimento e a cultura dos povos originários. E o senhor coloca com muita propriedade esse projeto do Instituto de Tecnologia da Amazônia por meio desses 5 eixos, né, que o senhor destacou: o eixo da floresta, das paisagens, das águas, dessa infraestrutura sustentável, e também o desafio de conciliar com a Amazônia urbana, tendo em vista que a maior parte das pessoas, no caso do Brasil, já vivem nas cidades, né, e dos países também do bioma Amazônia, com essa franca tendência, né, de migração do campo e das áreas rurais para a cidade.
dentro disso que o senhor coloca, do conceito da bioeconomia e dessa visão de uma Amazônia 4.0, como o senhor tem denominado, como que isso se encaixa dentro da agenda das mudanças climáticas, da agenda global das mudanças climáticas, notadamente em relação agora à COP28, nos Emirados Árabes Unidos, a COP29 e, finalmente, a COP30, que não por um acaso, né, será realizada em Belém e que me parece um grande esforço, né, global, não só do Brasil, mas global, para colocar luz sobre esse desafio e essas oportunidades também da Amazônia. Sem dúvida, como eu falei, a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. Se nós perdermos a batalha, vai acrescentar muito a crise climática. Por exemplo, a Amazônia, abaixo do solo e acima do solo, a floresta hoje ainda, mesmo com esses 2 milhões de quilômetros quadrados de áreas água, está ela entre 150 e 200 bilhões de toneladas de carbono. Então, passado o ponto de não retorno, em 30 a 50 anos vai degradar imensamente a floresta, ela vai virar um ecossistema de dossel aberto. Hoje o dossel é praticamente todo fechado, dossel aberto, com gigantesca perda de carbono. Em 30 a 50 anos, a Amazônia vai emitir até 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Note que, para nós termos sucesso no Acordo de Paris, até meados do século, zerar as emissões líquidas em todo o planeta, nós só podemos emitir 400 bilhões de toneladas de gás carbônico. Só a Amazônia já jogaria na atmosfera 250 bilhões, tornando impossível manter a temperatura abaixo de 1,5 grau. Passaria de 2, 2,5. Essa, infelizmente, é a tendência que estamos caminhando. Portanto, combater a emergência climática é essencial salvar a Amazônia. Salvar todas as florestas tropicais, mas em especial a Amazônia, que é o bioma mais próximo desse ponto de não retorno. Então, temos que considerar isso como um elemento essencial. Portanto, as políticas de vários países amazônicos, principalmente a política do Brasil, da Colômbia, de zerar o desmatamento, é a política do governo federal atual, não do governo anterior, mas do governo federal atual. É a política de estados amazônicos, por exemplo, o estado do Pará tem buscado implementar uma política efetiva de redução do desmatamento. O estado do Pará foi o único estado que reduziu os desmatamentos em 2022 e é o estado que mais tem reduzido os desmatamentos agora nos primeiros 5 meses de 2023. Nós conseguimos uma redução de 30% dos desmatamentos na Amazônia nos primeiros 5 meses em toda a Amazônia brasileira. É a política do governo federal zerar o desmatamento em todos os biomas brasileiros até 2030, especialmente na Amazônia. Então, se o Brasil tiver sucesso na implementação dessas políticas, não esquecendo que mais de 90% dos desmatamentos na Amazônia brasileira e em toda a Amazônia são ilegais, associados com a grilagem de terra, associadas com a mineração ilegal, o tráfico de animais, associados com esse mercado ilegal de terras e, infelizmente, controlados totalmente pelo crime organizado. Explodiu o controle do crime organizado nos usos da terra na Amazônia. Então, é um combate que tem que ser muito efetivo ao crime organizado. A gente está vendo na televisão, não há nenhuma reportagem que eu assisto à noite na televisão nos últimos meses que você não vê a Polícia Federal, o IBAMA, etc., botando fogo numa área ilegal. Roubo de madeira ilegal, mineração ilegal, grilagem de terra, desmatamento ilegal. Então, isso já estava explodindo em toda a Amazônia. Então, essa é a política de vários países amazônicos. Então, se nós tivermos sucesso, por exemplo, na COP28, nos Emirados Árabes, se o Brasil continuar reduzindo o desmatamento
E os meses de mais desmatamento na Amazônia brasileira são agora. Maio, junho, julho, agosto, os meses pico de queimada, julho, agosto, setembro, outubro. Então, se a gente conseguir reduzir o desmatamento, a degradação e as queimadas, eu acho que o Brasil já chega na COP28 sendo respeitado mundialmente. Esse é o enorme desafio. Nós temos que torcer que nós vamos ganhar esse jogo. E aí, lógico, se nós conseguirmos rapidamente reduzir o desmatamento 50% esse ano e chegar na COP30 em Belém em 2025 e o desmatamento ser quase já mais próximo de zero, 2025 a gente já ter grande escala desses projetos de restauração florestal, não ficar em milhares, poucos milhares, poucos centenas de milhares de hectares, mas a gente já ter ultrapassado 10, 20 milhões de hectares até 2025, do início desse projeto de restauração florestal, e também não só o Brasil, mas todos os países amazônicos. A Colômbia, por exemplo, está combatendo muito crime na Amazônia. A Colômbia é menos pecuária, mas também já começou a pecuária a tentar invadir a parte da planície amazônica na Colômbia, mas lá nos Andes, na Colômbia, tem sido muita mineração ilegal e o governo da Colômbia atual não quer nem mais a exploração de petróleo e muito menos a mineração ilegal. Então, nós temos que torcer muito para os países amazônicos se juntarem, atacarem o desmatamento, a degradação, o crime organizado, terem sucesso. Aí sim, 2025, os países amazônicos vão brilhar globalmente, possivelmente os países que vão estar combatendo a emergência climática, e nós teremos então a COP25 para mostrar o caminho dos países amazônicos na direção da sustentabilidade, do combate à superemergência climática, e aí, inclusive, esperamos que até 2025 a gente já tenha lançado o Instituto de Tecnologia da Amazônia, que ele esteja em construção, e aí sim, e é pan-amazônico, todos os países amazônicos. E essa é a ideia que nós aguardamos, inclusive, que a cúpula dos países amazônicos, 8 e 9 de agosto, em Belém, desse ano, possa já sinalizar claramente um grande acordo entre todos os países amazônicos para nós caminharmos nessa direção, zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, e desenvolvermos essa nova bioeconomia de floresta em pé. Fique atento, em breve, a parte 2 do episódio com Carlos Nobre. Este podcast é produzido por Miri SG Solutions. Direção e produção, Sérgio Missior e Thiago Metzger. Imagens e edição, Edgar Paiva. Gravado nos estúdios da Miri em Belo Horizonte. Apoio e curadoria, ICLEI América do Sul. Governos locais para a sustentabilidade.